Tá tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa aula hoje do dia 14 de maio. Eu espero que todos vocês tenham aí entregue o trabalho para o representante de classe, tá? Que não tenha ninguém ficado para trás. Perfeito. A partir de amanhã eu já faço o lançamento aí das notas, né, dos trabalhos. A gente está caminhando aí para o final deste semestre, ok. Início agora de junho, já iniciam-se as provas B2, perfeito, porque a gente tem prova, tem vista de prova, tem revisão, né, e depois entra naquela semaninha lá, segunda chamada, para quem efetivamente perdeu as provas, tá? O nosso conteúdo... Então, entregaram os trabalhos? Todos vocês entregaram? Tá tudo certo? Ou tem alguém faltando aí? Acho mó legal. Eu pergunto, ninguém responde. Eu acho legal pra Eu já caramba. entreguei, professor, entreguei ontem. O meu foi entregue também. Ah, então tá bom, né? Custa responder para mim? Eu entreguei online. Interagir comigo. Agora, se der 7 e 1, não pode mais receber, né? A mensagem que eu recebi. Não. Aqui é tolerância zero, entendeu? Foi o senhor que impôs essa regra, foi? A regra é minha. Ave Maria, eu tô com medo. Entendeu? Vamos lá. Então, hoje a gente inicia aí a unidade 4.3. Perfeito. A aula passada foi bem produtiva, a gente falou a respeito de bastante coisa. Hoje a gente inicia a unidade 4.3. Estamos finalizando aí o nosso conteúdo, ok? Até porque a gente tem que finalizar até o final de maio. Então, hoje é dia 14, mais 7, 21, 28. Então, eu pretendo terminar, se for possível, essa aula, nossas duas unidades. Aí, a partir da semana que vem, a gente faz uma revisão, faz uns exercícios para a gente se preparar para a prova. Perfeito? Como vocês também já fizeram aí as atividades diagnósticas do AVA, eu acho que já deu para revisar muita coisa. Perfeito? Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje com a unidade 4.3, para que a gente comece aí as nossas atividades. Então, vamos lá. Eu vou desligar meu WhatsApp aqui, senão fico recebendo mensagens. Vamos lá compartilhar a nossa aula. Até mais, não precisam ficar com saudades, hein? Já estou, daqui a pouco eu volto. Então, vamos lá, unidade 4.3. Abrindo aqui o nosso AVA, perfeito? Então, a gente vem aqui, ó, unidade, né, web aula 3, unidade 4.3, perfeito? Que vem falando aqui, codificações pós-Constituição Federal de 1988. Para relembrar o que já estudamos, tá? 4.1 e 4.2. Na 4.1, na seção 4.1, tratamos da base do pensamento jurídico nacional, desde o Brasil Império até a ditadura militar e seus reflexos nas garantias fundamentais. Analisamos aí as transformações sociais ocorridas no período da República Velha e, em seguida, identificamos as inovações legislativas do período de Getúlio Vargas. Até recomendei para vocês, tá? Quando a gente fala aqui de garantias fundamentais, até recomendei para vocês, efetivamente, né, a gente falou muito de direitos humanos, recomendei para vocês lerem Flávia Piovesan e Wagner Balera, tá? No livro deles de Direitos Humanos. Perfeito, disse para vocês que a partir do que a gente conhece, a partir do momento que a gente conhece os direitos humanos, né, a gente começa a ter uma visão do direito macro. Então, eu espero que vocês leiam e façam uma boa leitura, porque realmente é a base do direito.
entendeu? Para que a gente entenda, né, o nosso direito atual, eu tenho que entender o nosso antecedente, tá? Para também projetar aí o meu consequente. Então, é de leitura obrigatória. Na seção 2, analisamos aí o período da redemocratização, identificando as mudanças políticas e sociais ocorridas nos anos de 1970 e começo de 1980, compreendendo aí a Assembleia Constituinte e aprofundando os estudos da Constituição Cidadã e suas garantias fundamentais. Então, a gente chegou até a falar que a Constituição Cidadã é a nossa própria Constituição Federal de 1988. E eu lembro de ter dito a vocês, né, por que recebe esse nome de Constituição Cidadã? Perfeito? Pelo voto direto, né? Em decorrência aí do voto direto, a gente conversou a respeito disso, da Constituição aí da Assembleia Constituinte, e a gente podendo ter aí o poder de votar nos nossos representantes, tá? Ela ficou definida como Constituição Cidadã, ou seja, a participação popular na elaboração da nossa atual Constituição, ok? Então, é de extrema relevância a gente saber disso, é de extrema relevância a gente ter a consciência, né, na hora do voto, perfeito? Então, a gente tem que ter essa consciência, porque se a gente não tiver, o prejudicado é só nós. O prejudicado é só nós. O nosso poder, né, está no voto. Não é à toa que a nossa Constituição diz, né, em seus dispositivos, o poder emana do povo, ok? Esse poder que emana, né, que surge através de nós, perfeito, que é proclamado através de nós, é feito através do voto. A partir do momento que as pessoas não entenderem isso, perfeito, a gente não estaremos sendo bem representados. Por isso que dizem, né, cada povo tem o governo que merece. Lógico, ele é representado por nós, ele é eleito por nós, perfeito? Então, cada povo, efetivamente, tem o governo aí que merece. Isso é de extrema relevância, tá? A gente exercer esse poder aí de cidadania, ser cidadão, poder exercer esse poder aí de cidadania para que a gente possa aí ter bons representantes. E para a gente, em especial do direito, nessa linha, é mais importante ainda, porque além de ser cidadãos, tá, nós somos operadores do direito. Perfeito? Além de ser cidadão, a gente ainda é operador do direito. Então, vocês sentirão na pele, ok, a grande problemática de uma lei mal elaborada, de uma lei obscura, de uma lei omissa, de uma lei contraditória, perfeito? Uma lei elaborada a toque de caixa, sem efetivamente um comprometimento das pessoas que estão ali, né, e que nos representam. Nós pertencemos ao poder judiciário, né? Essas pessoas que fazem a lei é legislativo, só que quem efetivamente aplica somos nós. Aí você lê uma lei, o duro é, quando você lê uma lei, aí você pergunta para um outro colega seu a respeito de determinado dispositivo legal, de determinado artigo. Quantas vezes já não fiz isso? Você lê um artigo de determinada norma jurídica, aí você liga para um colega seu e fala, meu amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você entendeu a respeito desse dispositivo legal? Ou ele fala que não entendeu nada, ou ele tem um posicionamento totalmente antagônico ao seu. Totalmente diferente. E ele começa a frase da seguinte forma, eu não entendi bem assim, o que eu entendi foi que... Aí você fala, meu Deus do céu, a partir do momento que ele, como operador, meu colega, é operador do direito, não entendeu, e o posicionamento dele, né, o entendimento dele é totalmente diferente do meu, eu fico pensando a consequência jurídica que isso terá na vida das pessoas, que serão inúmeras, já que a lei é de caráter geral,
são inúmeras outras pessoas que terão a mesma dúvida que nós. Que terão. E todas essas pessoas, para dirimir essa dúvida que elas estão tendo, elas terão que bater aí a porta do Poder Judiciário. Ou seja, estagnando cada vez mais o direito, o Poder Judiciário, tá? Estagnando cada vez mais o Poder Judiciário, sendo que o Poder Judiciário poderia efetivamente estar se ocupando de causas mais complexas e, às vezes, está se ocupando por leis que são obscuras, são contraditórias, são omissas. Isso em decorrência, aí, efetivamente, de uma norma muito mal elaborada. Perfeito? Então, a gente tem que ter essa consciência quando eu falo aqui, né? Tratarmos aí da base do pensamento jurídico nacional, ok? Falar efetivamente dos reflexos das garantias fundamentais, perfeito? Para que a gente aí tenha uma compreensão a respeito disso, e como nós somos difusores de opinião, perfeito? Que a gente diga isso às pessoas, tá? Porque isso é importantíssimo. Caso contrário, né, quem sofre a consequência, aí somos nós mesmos, enquanto operadores de direito e, efetivamente, enquanto cidadãos. Ok? Só, efetivamente, quem vai sofrer será nós. Tá? Eu espero que a gente não, vocês, né, e eu não suporte mais esse encargo, entendeu? É duro quando você vai para uma audiência e o tema que está se discutindo, o dispositivo legal que se está se discutindo, ele é contraditório, omisso, obscuro, perfeito? Aí vem o pensamento, né? Será que efetivamente estará sendo feita a verdadeira justiça? Será que efetivamente eu tenho segurança jurídica nesse diploma legal? Será que eu tenho segurança jurídica ou será que eu vou passar uma orientação, tá? Uma consultoria jurídica errônea, tá? Isso leva todo mundo, como eu já disse, à insegurança jurídica. E isso a gente não pode deixar que aconteça. Tudo bem, meus amigos, até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver quantos alunos meus estão aí. Tudo bem. Tem bastante gente, como não? Vamos lá, deixa eu voltar aqui para a minha aula. Aqui. Eita, fechou? Por que fechou? Sendo que eu estava nela. Aqui. Lembra-se da situação geradora de aprendizado? João Braga, fazendeiro, escravocrata. A gente viu isso na aula passada. Que durante o século XIX exerceu de maneira habitual a atividade econômica, o que daria origem no século XX, ao Grupo Braga, um dos maiores grupos industriais do Brasil, responsável, inclusive, por meios de comunicação. Entretanto, sua família é marcada por temperamento explosivo, originando diversos conflitos ao longo do tempo. Rapaz, pessoal aí é parada dura, hein? Você é renomado jurista que presta consultoria ao grupo empresarial, é chamado pelos descendentes de João Braga, atuais administradores do grupo, preocupados com a preservação da memória de sua grande companhia e continuidade do empreendimento. Perfeito? Então, nesta linha, né, nós teríamos que analisar as seguintes questões. No início dos anos 1990, o grupo econômico constatou aumento do número de reclamações de consumidores finais insatisfeitos. Qual a inovação legislativa originou tal questão? Que direitos básicos foram garantidos aos consumidores? Vocês saberiam me dizer ou não? Olá! Falem comigo. Pois não, professor. Saberiam dizer aqui esta indagação? Vocês estão vendo aqui minha matéria na lousa ou não? Na tela? Não vou mentir para o senhor. Eu estava fazendo uma anotação aqui e acabei me perdendo na pergunta. O senhor pode repetir, por favor? Você está vendo a minha pergunta aí na tela do seu computador ou não?
Não, senhor. Não está aparecendo, não. Está aparecendo só o senhor. Não está aparecendo? Ah, agora que vocês falam para mim, que eu não estou compartilhando. Aqui, agora vocês estão vendo. Sim ou não? Sim, agora sim. Vocês nem para me avisar. Agora sim, eu achei que o senhor estava falando referente à disciplina propriamente dita, professor. Rapaz, meus alunos nem para me avisar. Estou lendo aqui, ó, tudo que a gente falou e a galera, estou vendo que a galera está quieta. É brincadeira, hein? Mas vamos lá. Voltando à pergunta, no início dos anos de 1990, o Grupo Econômico constatou aumento do número de reclamações de consumidores finais insatisfeitos. Qual a inovação legislativa originou tal questão? Quais direitos básicos foram garantidos aos consumidores, hein? Alguém sabe me dizer? No final da década seguinte, mudanças setoriais ocorreram, levando a empresa a uma grave crise econômica. Alguns gestores sugeriram a figura da concordata, à luz da legislação vigente. Tal solução seria possível? Qual a solução adequada? Nos anos de 2010, a empresa percebeu um grande aumento no volume e no tempo de duração das demandas judiciais, gerando custos ao grupo. Qual a legislação processual trata dessa questão e quais as soluções poderão ser apresentadas à empresa? Veja só, nós temos 3 questionamentos aqui, tá? 3 questionamentos, e vejam como a legislação aqui, perfeito, ela evoluiu em 3 tempos diferentes. A gente está falando de Código de Defesa do Consumidor, aqui a gente está falando da figura da concordata, você está falando da Lei 7661 de 45, depois teve a 11.101 de 2005, que extinguiu a figura da concordata e entrou a recuperação judicial. Então, em 90, você está falando de Código de Defesa do Consumidor. Qual a inovação legislativa? CDC, Código de Defesa do Consumidor. Perfeito. Aqui, ó, lei, efetivamente, de recuperação falência e recuperação judicial das empresas. Tá? 2010, ok? Mediação, entendeu? Percebeu-se que tempo de duração das demandas judiciais, isso gerava altos custos. Hoje a gente tem efetivamente as mediações, arbitragem e mediação. Vejam só que a empresa, né, do João Braga, ok, perfeito, um dos maiores grupos industriais do Brasil, quantas legislações, ó, ele teve que efetivamente ir aderindo, tá, para que o seu empreendimento, a sua empresa, tá, se mantivesse viva. Perfeito? Que é o questionamento que foi feito aqui no quadrinho ao lado. Ó. Você é renomado jurista que presta consultoria ao grupo empresarial, é chamado pelos descendentes de João Braga, atuais administradores do Grupo Braga, preocupados com a preservação da memória de sua grande companhia e continuidade no empreendimento. Tá? Aí eles fizeram os devidos questionamentos. Então, vejam efetivamente, né, como o direito, né, ele vai se adequando às novas realidades sociais. Perfeito? Como ele efetivamente vai se adequando aí às novas realidades sociais. Então, a empresa aí do senhor João Braga, ok, tá? Que era um escravocrata, ou seja, trabalhava em cima de escravos, perfeito? Isso no século XIX, não é a mesma ideologia, tá? Que essa empresa tem no século XX. Totalmente diferente. Perfeito? Totalmente diferente. Se ele não mudar aqui o posicionamento da sua empresa de acordo com a evolução das legislações, perfeito?
é uma empresa que é fadado aí ao seu insucesso, à sua quebra, à finalização das suas atividades, tá? Então, vejam aí qual é a nossa importância de estar a todo momento se atualizando, a todo momento, efetivamente, se socorrendo aí de respaldo jurídico, para que a gente possa ter conhecimento disso. Se a gente não se atualizar, lamento dizer, tá? Em pouco tempo, até como profissional, você fica obsoleto. Até em pouco tempo. Se você efetivamente não se atualiza, perfeito, você fica obsoleto. Eu já sempre digo e sempre vou reiterar, né? Aquela frase, entendeu? Que diz o seguinte, né? De Rui Barbosa: todo advogado que não estuda todos os dias é menos advogado, tá? Todos os dias, efetivamente, que você não estudar, todos os dias é menos advogado. Mas por que isso? Tá? Porque, efetivamente, a legislação, ok? Ela vai se adequando às novas realidades sociais. Eu não posso, como empresa do século XIX, escravocrata, tá? Perfeito, que se valia desta mão de obra, utilizar o mesmo procedimento no século XX. E estando no século XX, tá? Vejam que em 90 uma legislação, ok, depois 2005 outra, depois 2010 outra. Se ela não se adequar às novas realidades jurídicas, tá? Em pouquíssimo espaço de tempo, perfeito, ela efetivamente não alçará voo. Efetivamente, ela pode vir aí a sua quebra, tá? A leitura e a compreensão do conteúdo desta sessão no livro didático é de grande importância e auxilia o aprendizado e a fixação do conhecimento. Vamos começar. Perfeito? Vamos começar. Para responder às referidas questões, você deverá identificar as principais inovações legislativas ocorridas após a Constituição de 88, especialmente o Código de Defesa do Consumidor, o Código de Processo Civil e o Código Civil de 2002, tá? Efetivamente, como eu disse, principalmente aqui o Código Civil, tá? Ele é viga mestra do direito, ele é espinha dorsal do direito. Todos os outros ramos do direito são importantes, são, mas todos eles estão arraigados aí a Código Civil e Constituição Federal. Perfeito? Então, a gente tem que ter conhecimento desses diplomas legais, com certeza. Senão, quem é fadado ao insucesso é nós. E no direito, meus amigos, aquela fala que eu estava dizendo, né? O advogado que não estuda todos os dias é menos advogado, é a mais real possível, tá? O direito, ele por si só, ele é seletivo. Vocês podem olhar na classe de vocês, tiram como exemplo. Com quantos alunos começaram e quantos alunos irão terminar? Por isso que até na faculdade a gente usa, né, o famoso ensalamento, né? Pega duas salas, vai diminuindo tanto que pega-se duas salas e forma-se outra. Perfeito? Então, percebam, né? Efetivamente, quantos alunos irão se formar. Depois desses alunos se formarem, quantos chegarão a tirar a sua OAB, quantos irão militar, né? Quantos efetivamente estarão na militância aí da advocacia. E ele é seletivo. Hoje, a grande maioria estuda porque tem trabalho para entregar, porque o professor fica em cima, e assim vai. Perfeito? O duro não é o 10º semestre, o duro é o 11º semestre. O 11º semestre é difícil, porque aí é você com você mesmo. É você com você mesmo, mas não tem professor dando aula a mais, não tem professor cobrando prova, não tem instituição cobrando prova, melhor dizendo, não tem entrega de trabalho, aí é você com você mesmo. Perfeito? Você com você mesmo. Falar, agora eu tenho que ser profissional.
Agora, efetivamente, eu tenho que ser profissional. Porque se assim eu não for, efetivamente, eu não vou conseguir militar, né, na advocacia. Eu já estou obsoleto. A legislação já mudou. E assim vai. Contanto que vocês, nos bancos acadêmicos na qual vocês se encontram, vocês acham que vocês vão aprender tudo do direito? Tudo. Todos os outros ramos, vejo que a todo momento tem um ramo diferente. É direito digital, ok? É direito médico, é direito internacional, é N ramificações do direito, várias ramificações do direito. Se a gente não se manter efetivamente adequado, né, atualizado, o cliente vem fazer uma pergunta, você não sabe, vem fazer outra, você não chega uma hora que você fala, poxa, eu realmente vim minguando durante esses anos e agora eu não consigo exercer mais a advocacia, tá? A seguir, assista uma entrevista de Alexandre Veronese, professor de Sociologia da Universidade de Brasília, em homenagem aos 25 anos do Código de Defesa do Consumidor. Depois vocês, por gentileza, acessem o link pelo AVA, porque aqui está efetivamente na visão para impressão, para a gente poder ler. Vocês acessem e vejam a entrevista do professor Alexandre Veronese aí, diante dos 25 anos do Código de Defesa do Consumidor. Para aprofundar os nossos conhecimentos, leia um artigo do ministro do STJ, ok, lançado à época, Antônio Herman de Vasconcelos, tá? Então, por gentileza, deem uma lida aqui, efetivamente, nesses dois dispositivos, nesses dois links, para que a gente possa aí, efetivamente, entender melhor aquela evolução legislativa que a gente mencionou aqui nesse quadro. Perfeito? Vamos lá agora falar das codificações pós-Constituição Federal de 88. Beleza? Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta para falar comigo? Não tem? Por enquanto, nenhuma. Tá tudo certo? Tem que estudar, simples assim. Beleza. Simples assim, você está plagiando minha fala, hein, garoto? Vou ter que patentear. A gente aprende aquilo que tem que ser aprendido, né? A gente aprende as coisas boas que é para a gente conseguir, vamos dizer assim, não repetir, mas melhorar aquilo que a gente aprendeu. Então, tá bom, vamos lá. Nesta sessão, iremos aí tratar das grandes inovações legislativas pós-Constituição de 88. Logo, estudaremos o Código de Defesa do Consumidor. Por que o Código de Defesa do Consumidor é importante para nós? Ele é importante especialmente porque ele foi inovador em relação à desconsideração da personalidade jurídica. Então, o Código de Defesa do Consumidor ele foi de extrema importância, tá, em decorrência aí da desconsideração da personalidade jurídica. Mas por que isso, Marcos? Porque a gente abre, né, uma pessoa jurídica, ok? Para que essa pessoa jurídica, tá, a gente possa blindar, que com essa pessoa jurídica a gente possa blindar o nosso patrimônio pessoal. Não se confunde, né, o patrimônio da pessoa física com o patrimônio da pessoa jurídica. Porém, contudo, todavia, entretanto, se a gente pegar esta pessoa jurídica e agir com abuso de poder e desvio de finalidade, tá? A gente pode pedir a desconsideração da personalidade jurídica e chegar no patrimônio pessoal dos sócios. E chegar efetivamente no patrimônio pessoal dos sócios, tá? Isso foi uma inovação com o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é que veio, né, efetivamente inaugurando aí a desconsideração da personalidade jurídica. Perfeito? Podendo a gente chegar e poder executar o patrimônio pessoal dos sócios. Então, é de extrema importância, tá? Essa grande inovação legislativa.
O novo Código de Processo Civil, né? Código de 2015, perfeito, ele efetivamente deu mais agilidade ao processo, ok? Nessa linha de Código de Processo Civil, é ele que instrumentaliza todo o nosso arcabouço de como proceder na frente aí do Poder Judiciário, tá? O advogado, ele nem precisa conhecer tanto o direito material. Por isso que existe aquele jargão popular que diz o seguinte: dai-me os fatos que eu lhe dou o direito, né? Dai-me os fatos que eu lhe dou o direito. Porque o direito material, ele vem configurado na pessoa do juiz de direito, tá? Então, a gente leva os fatos ao juiz para que o juiz, efetivamente, aí dê o direito a quem for merecedor. Porém, a instrumentalidade, perfeito, para que o juiz possa aplicar o direito corretamente, é feito através desse diploma legal chamado Código de Processo Civil. É ele, efetivamente, que, né, nos dá um instrumento. Como é que eu chego com um processo meu em segunda instância, em Tribunal de Justiça, em STF, em Supremo Tribunal Federal, numa Corte Interamericana de Direitos Humanos, numa Corte Internacional de Direitos Humanos? Quem dá esta instrumentalidade para nós é CPC, Código de Processo Civil. Aqui, advogado que não sabe processo, que não sabe instrumentalizar um processo, isso é uma pena capital para este causídico, tá? Perfeito? Ganhar e perder processo faz parte, né, do jogo, ok? Agora, saber instrumentalizar, aí cada um tem que saber, não tem como efetivamente você não saber competência, qualificação, endereçamento, perfeito, não saber remédios jurídicos aplicáveis, não dá. Aí o advogado efetivamente tem que ter este feeling, né? Código de Processo Civil, perfeito? Um diploma legal é extremamente importantíssimo. Se eu não souber processo, eu não consigo nem dar o start inicial para minhas ações. Não tem como ser diferente. Perfeito? O Código Civil, como eu acabei de dizer, né? Código Civil é viga mestra do direito. É ele que faz a sustentação de todo o ordenamento jurídico. Ok? Tudo a gente se reporta ao Código Civil. E leis esparsas de grande relevância, como a lei de falências. Tá? Imaginem hoje, a lei de falências é a 11.101 de 2005. Lei de falência e recuperação de empresas. Imaginem quanto esta lei, neste momento que a gente está vivenciando aí de pandemia, ela será utilizada. Contanto que já existe um jargão aí fora, né, popular, dizendo o seguinte, que teremos, em decorrência dessa pandemia, tá? Mais falidos do que falecidos. Teremos mais falidos do que falecidos. A pandemia só aumentando, perfeito? Efetivamente, o comércio, a indústria não está reagindo. Eu fiquei até basbacado com um artigo que eu li, que a indústria automobilística, em abril de 2019, vendeu 267 mil veículos. Abril de 2019, tá? Vendeu 267 mil veículos. Em abril de 2020, 1.800. Tem ideia o que é isso? Uma queda de quase 94% na produção, tá? De 267 mil para 1.800. Perfeito? Qual é a consequência? Onde você quer chegar com isso, Marcos? Eu quero chegar aqui, na lei de falências. Quanto nós, né, faremos uso dessa lei de falência de recuperação judicial e falências? Faremos muito uso
dela agora nesse momento de pandemia. Não é pouco, não. É muito uso mesmo, tá? Vejam só, eu estava lendo outro dispositivo, a própria Avianca, né, a aviação Avianca, decretou sua falência, perfeito, não conseguiu efetivamente resistir aí à pandemia. E olha que a gente está vivenciando essa pandemia há quanto tempo? Uns 3 meses, né? E aí vem a pergunta, há quanto tempo mais, projetando para frente, ela vai durar? Ok? Será que efetivamente as nossas empresas estão preparadas? Tá? Então, estou dizendo tudo isso, né, para chegar à seguinte situação. O quanto efetivamente a gente vai ter, né, tem que ter conhecimento desta normativa. Faremos muito uso dela, mas muito mesmo, não é pouco. Perfeito? Lei do inquilinato, né, 8.245 de 91, e a lei de responsabilidade fiscal. Hoje ouvi o dia inteiro o rádio, só se falou de lei de responsabilidade fiscal. Professor. Perfeito? Só um minutinho aqui, deixa eu só terminar esse parágrafo, tá? A lei de responsabilidade fiscal, onde efetivamente o governo pode gastar além daquilo que ele efetivamente, né, orçou, a lei de diretrizes orçamentárias, sem que ele seja responsabilizado. Perfeito? Imaginem, quanto, só nessa situação, né, de pandemia, pagando 600 reais para cada pessoa aí, que exerce trabalho informal, quantos milhões não foram? Olha o esvaziamento aí dos cofres públicos. Ah, mas o pessoal está precisando. Eu sei, mas qual é o impacto, né, disso que nós teremos na saúde, na educação, na infraestrutura do país? Eu sei que as pessoas estão precisando. Mas qual será o impacto disso lá na frente? Qual será o impacto? Essa reflexão, essa análise crítica que nós temos que fazer. Fala, amigo Maurício, por favor, está franqueada a palavra. Professor, o senhor falou pouco tempo atrás, referente à questão da própria economia, e nas questões, estava olhando ali a questão do primeiro, segundo milagre econômico, que houve um aumento do PIB em torno de 14% ao ano. Seria essa, então, conforme o senhor estava falando, o terceiro milagre econômico relacionado à questão do comércio e da indústria, que nem o senhor citou? Seria, né? Eu entendo que sim. Perfeito, eu entendo que sim. E vejam só, eu gosto até de assistir, quando eu não dou aula à noite, assistir o Jornal Nacional, aí sempre aquela parte que fala das empresas que estão sendo solidárias e doando. Perfeito. E a gente vê o tamanho volumoso de dinheiro, que é fora da nossa realidade, né? Tal como o Itaú, que doou R$1 bilhão, entendeu? É um dinheiro que foge totalmente do nosso mundo. E tantas outras, Lívia, Heineken e outras empresas doando verdadeiras fortunas, né, para a pandemia, e a gente ainda se encontra nessa situação. Então, vem a minha pergunta. Imaginem se essas empresas, né, não tivessem a iniciativa privada, né, através dessas empresas, não tivessem doado esses valores astronômicos. Como é que estaríamos hoje, hein, se a gente dependesse apenas, então, somente do governo? Como é que nós estaríamos hoje? Né? Então, é algo para... Por isso que eu penso num milagre mesmo, é algo para se refletir a respeito. Tudo bem, Maurício? Tudo bem, professor. Obrigado. Alguém quer me perguntar mais alguma coisa? Não. Então, eu volto para cá. Aqui, nós estávamos aqui. Perfeito? Em relação ao Código Consumerista, tal diploma inovou ao permitir uma série de direitos aos consumidores, parte hipossuficiente da relação com fornecedores. Assim, busca-se proteger a vida e a saúde,
vedando-se a publicidade abusiva e enganosa, assim como cláusulas contratuais desproporcionais ao consumidor, e garantindo a reparação de danos e o direito de arrependimento pelo prazo de 7 dias nas compras realizadas fora do estabelecimento. Então, vejam só que o Código de Defesa do Consumidor, né, a legislação, comentamos ele aqui, a legislação consumerista, veja quanto, né, ele inovou. É isso que o texto está dizendo. Quantas coisas novas, né, trouxe efetivamente para o nosso direito, para o atual mundo que nós vivemos. Perfeito? Olha quantos tópicos. E onde eu quero chegar com esta linha? Quando a gente fala cada um destes tópicos, ele abre simplesmente um mar, né, para a gente poder discutir aí diversas outras ações. Abre-se um mar para que a gente possa discutir aí em diversas outras ações. Perfeito? Qual a situação geradora do aprendizado está diretamente ligada à atividade empresarial, e digamos que você assista um vídeo produzido pelo STF, no qual a nova lei de falência e recuperação judicial é didaticamente resumida. Por favor, deem uma lida nisso, ou então eu vou tentar entrar no AVA aqui e vou fazer, na hora que a gente terminar a unidade, fazer a divulgação deste vídeo. Tudo bem? Deixa eu espirrar aqui. Ninguém vai falar saúde para mim. Não tem problema não, viu? Vou lembrar, não tem problema. Ainda não corrigi os trabalhos, não apliquei a prova. Saúde! Saúde! Então tá bom. Né? Deixar que... Né? Vou ver mentira, se do jeito... Não, não é saúde, não. Mentira, do jeito que tá hoje, tem que falar assim, ó, cuidado, pode ser Covid. Vamos lá, entendeu? Máscara. Vamos lá. Nota-se que o princípio a gente está falando aqui, ó, da preservação da empresa, né? Supremo Tribunal Federal. Note-se que o princípio da preservação da empresa, tutelado pela legislação falimentar, está diretamente ligado à dignidade da pessoa humana, pilar da Constituição Federal de 88, tá? Que reforça a importância da compreensão desta unidade e da história do direito de maneira global. É importante ainda a compreensão do direito empresarial à luz do Código Civil de 2002, porque o Código Civil de 2002, tá? Ele trata lá no seu artigo 966 a figura do empresário, do direito de empresa. E ele abre o capítulo, Código Civil, falando do empresário. Então, no seu artigo 966, ele já abre, né? Definindo quem é empresário. Quem é empresário? Considera-se empresário aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Então, ele já abre, ok, este diploma legal no seu dispositivo, tá? O direito de empresa. Então, além da gente ter a lei 11.101 de 2005, que trata da recuperação judicial e falência, a gente tem que ler também, né, efetivamente, o direito empresarial que está imbuído, né, está incutido dentro do próprio Código Civil. Então, o Código Comercial de 1850, ele foi revogado, parte dele foi revogada e foi introduzida dentro do próprio Código Civil, no seu artigo 966 e seguintes. Perfeito? Então, olha a importância disso, de a gente estudar esses diplomas legais. Ainda sobre o Código Civil, o pacta sunt servanda, né, previsto no Código 16. Eu me formei sobre o Código 16, tá? Não é previsto de maneira absoluta, devendo as obrigações serem interpretadas de acordo com a boa-fé objetiva, sendo permitida a revisão contratual, já que tais instrumentos devem observar o princípio da função social, sob pena de violação do princípio da dignidade da pessoa humana, tá? Então, o que significa dizer o que eu acabei de mencionar? O pacta sunt servanda, tá? Que é uma expressão de latim que significa dizer o quê? Aquilo que foi acordado deve ser cumprido, e não é previsto de maneira absoluta, tá? Elas devem ser interpretadas com boa-fé objetiva, sendo permitida uma revisão contratual a qualquer momento,
tá? Se esse contrato está sendo extremamente oneroso para mim, está me trazendo malefício, eu posso a qualquer momento entrar, bater as portas do Poder Judiciário e pedir uma revisão contratual. Ok? Então, vejam só quantas inovações aí com esses diplomas legais. Alguém quer me perguntar algo? Não. Por fim, trataremos do novo Código de Processo Civil, que busca agilizar procedimentos judiciais, garantindo efetividade ao direito das partes. Nesta busca pela celeridade processual, foram previstas hipóteses de improcedência liminar dos pedidos, valorizando-se a jurisprudência consolidada nos tribunais, busca-se a todo modo a conciliação para que as partes solucionem o conflito, tá? Vejam aí a mediação e a arbitragem, as câmeras de conciliação prévia, tá? Isso foi uma inovação aí com o CPC. Quantos casos não estou passando agora pelas essas comissões, tá? A lei da arbitragem, muito mais fácil do que eu bater a porta do Poder Judiciário e ficar discutindo lá 10, 15 anos uma demanda. Busca-se a todo momento a conciliação para que as partes solucionem o conflito. Valoriza-se ainda o princípio do contraditório, sendo vedados despachos surpresas, devendo haver como regra a intimação das partes para a exposição de argumentos acerca do ponto controvertido. Perfeito, amigos. Agora você deve ler a seção 4.3. É importante que realize a leitura aprofundada da seção e faça as atividades. Vocês fizeram as atividades e entregaram o trabalho? Efetivamente. Efetivamente? Sim, professor. Bom, sim, eu fiz, inclusive com aquele adendo que o senhor pediu para fazer, né? Fazer as outras informações. Então, aqui, meus amigos, a gente termina a unidade 3. Perfeito? Eu vou tentar fazer uma coisa aqui que um aluno ontem me ajudou. Perfeito? Aguarda só um minutinho. Como é que foi feito que eu não me recordo? Puxou aqui. Vou pedir até a ajuda de vocês. Como a gente está adiantado aí na nossa... Quando você terminar, eu peço. Calma aí, aqui. Vamos ver esse videozinho. 4 minutos. Quando você terminar aí... Para as empresas economicamente viáveis. A nova lei de falências prevê a possibilidade das empresas economicamente viáveis promoverem a recuperação, seja ela judicial ou extrajudicial. A nova legislação acabou com a concordata e criou novas figuras de recuperação judicial e extrajudicial. O que significam essas instituições legais? A recuperação judicial é mais ou menos o correspondente à anterior concordata, com algumas modificações. O diferencial dessa lei foi trazer o Instituto da Recuperação Extrajudicial, que na lei anterior era tido como um ato de falência, ou seja, se algum empresário chamasse na globalidade os seus credores para uma negociação, isso era tido como um ato de falência. E essa lei veio converter esse chamado ato de falência em uma possibilidade legal de recuperação. O que é negociação extrajudicial? Pode haver a participação do judiciário nesse processo? Na recuperação extrajudicial, pode haver, sim, a participação do judiciário. Essa participação, em determinados casos, ela será facultativa. Por exemplo, se uma empresa chama todos os seus credores, ou seja, 100% dos seus credores, e conseguem, com eles, reestruturar, ou seja, fazer um plano ou um termo de acordo entre eles para poder viabilizar a empresa, esse termo, ou esse acordo, ou essa recuperação não está obrigatoriamente sujeita à apreciação do Poder Judiciário. Agora, se esse devedor chama os seus credores e não consegue 100% de adesão, e consegue pelo menos 3/5
3/5 dos credores de cada tipo de crédito, este plano de recuperação extrajudicial deve ser necessariamente submetido a uma homologação judicial e os credores que não aderiram a esse plano estarão sujeitos a essas regras estipuladas no plano. Que atribuições tem a Assembleia Geral de Credores, criada pela nova Lei de Falências? As atribuições da Assembleia Geral de Credores estão previstas no artigo 35 da nova Lei de Falências. No caso de uma recuperação judicial, as atribuições dessa Assembleia de Credores serão deliberar sobre o plano de recuperação apresentado, manifestar-se sobre o eventual pedido de desistência da empresa, ou seja, se a empresa quer desistir daquela recuperação judicial, eleger um gestor judicial caso os administradores da empresa sejam afastados e, enfim, deliberar sobre quaisquer outras matérias que sejam de interesse dos credores. E, no caso de falência, as atribuições são aprovar e eleger o comitê de credores, aprovar por, no mínimo, 2/3 as modalidades ou alternativas para a realização do ativo, ou seja, vender bens da empresa para apurar o dinheiro, para fazer o pagamento dos credores, e, enfim, também deliberar sobre quaisquer outros interesses dos credores. Quais são as penas previstas para as empresas que não obedecerem às regras impostas pela nova Lei de Falências? Bem, as penas previstas para as empresas que não obedecerem à nova Lei de Falências, por exemplo, aquelas que pediram a recuperação judicial e não cumpriram com o plano, não cumpriram o plano de recuperação judicial, automaticamente será decretada a sua falência. Essa é a penalidade maior, é uma pena capital para a empresa. A falência significa a morte da empresa. E, além disso, existem outras tipificações legais, atos tipificados como crimes do empresário. Por exemplo, poderá haver uma fraude contra credores, poderá haver indução em erro, ou seja, o empresário vai juntar alguns documentos falsos, tentar induzir em erro o gestor, ou o administrador, ou o próprio judiciário. Poderá haver ainda o favorecimento de credores, poderá ainda haver um desvio, ocultação ou apropriação indevida de bens, e ainda prever penas para terceiros que não empresário, por exemplo, os juízes, os membros do Ministério Público, alguns servidores, o administrador judicial, que são impedidos de adquirir quaisquer bens da massa falida ou ainda participar de qualquer negócio que seja participar de qualquer negócio com intuito de lucro, especulação de lucro. E aí? Gostaram ou não? Bem interessante. Interessante, né? Deixa eu tentar aqui unidade 4, seção 3, só um minutinho, que eu quero aquele do Código de Defesa do Consumidor. E a gente finaliza aqui essa unidade 3. Vamos lá, cancelar. Internet colabora. Não me deixe na mão. Vamos lá, tal. Vamos lá para o final. Este daqui. Só não entendi como é que ele fez. Vamos lá de novo. Unidade 3. Já entendi como é que ele fez. Tem que ser por aqui, meus amigos. Aqui. Vamos ver esse daqui agora. Só para a gente entender um pouco dessa legislação, quando de fato podemos dizer que surgiu a primeira legislação de defesa ao consumidor, de proteção? A gente pode, claro, para a gente dizer que a proteção ao consumidor no nosso sentido contemporâneo é a Lei 8.078 de 90, a Código de Defesa do Consumidor. Só que a gente pode retroagir um pouco mais essa história e pensar em outros diplomas legais, como a Lei de Usura, como a lei que
previa, né, os crimes, a proteção, os crimes contra a ordem econômica, de 38, as leis delegadas 4 e 5 de 1962, que criam, né, a SONAB, outras que autorizam a intervenção no domínio econômico em prol do abastecimento. Se a gente fosse pegar até num sentido mais amplo, mesmo a intervenção, né, estatal em defesa dos produtos, ou seja, a instituição do IMET, de vários institutos de qualidade. Existe toda uma pletora de ações administrativas que são anteriores ao Código de Defesa do Consumidor, que serviam para proteger o consumidor como a gente considera hoje. Só que elas eram intervenções esparsas e não tinham esse sentido. O Código de Defesa do Consumidor, né, ele realmente foi uma mudança de paradigma, né, nessa questão. O papel do judiciário antes não, como era nessa proteção? Era o papel que era reservado ao judiciário, ele era o papel tradicional de resolução de conflitos entre dois indivíduos na esfera civil ou, né, eventualmente, de proteção a uma empresa ou outra por um exercício abusivo, né, da ação estatal mediante mandado de segurança, ou seja, se a fiscalização, né, ela exacerbasse, né, e, por exemplo, confiscasse determinados produtos, se isso fosse uma ação abusiva, né, ilegal, poderia ser reprimido mediante mandado de segurança, era um papel tradicional. Mas o Código de Defesa do Consumidor, ele se juntou a um movimento histórico interessante, que foi o estabelecimento dos juizados especiais, cíveis, como a gente conhece eles hoje, né? E que, nos seus primórdios, nos juizados especiais de pequenas causas, nos tribunais de pequenas causas. Esses juizados, eles conseguiram, né, digamos assim, capilarizar a proteção ao consumidor de uma forma tremenda, né, e permite, na verdade, que os próprios consumidores busquem, né, uma proteção judicial e efetivem, né, os direitos que são, né, reconhecidos a eles, ou que foram reconhecidos a eles. Ou seja, era um processo mais burocrático. Antes era um processo burocrático administrativo, quer dizer, o consumidor ele precisava, por exemplo, ir para a SONAB, ele precisava ir para um órgão administrativo e pedir a intervenção do Estado. Né? Com o judiciário, né, com os juizados especiais de pequenas causas, o consumidor, ele, inclusive, começa a dispensar, né, não precisa necessariamente de uma representação de um advogado. Né? O juizado especial de pequenas causas, ele foi pensado como um mecanismo célere, sem custas, né, rápido, né, ou seja, teria um rito processual bem célere, composição de conflitos, onde você chamaria o fornecedor, onde você chama o fornecedor, chama o consumidor, e tenta conciliar aqueles interesses. Então, realmente, juntando o CDC com os juizados especiais, a gente tem uma mudança de paradigma. Entendi. O que mudou, então, de pensamento em relação ao governo e ao consumidor? O que foi interessante também nesse processo, né, em 1985, se eu não me engano, né, o Brasil criou um Conselho Nacional de Proteção ao Consumidor, né, que a gente pode até dizer que é um embrião, né? Já existe um PROCON em São Paulo, quer dizer, a gente tem os embriões administrativos da formação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor que hoje a gente tem, que opera como se fosse uma rede, integra esses PROCONs, que é um braço administrativo, atua em colaboração com o judiciário, né? Ou seja, para tentar proteger, né, os consumidores, né, que é a parte mais fraca de uma relação econômica, né? Ou seja, os hipossuficientes. Só que o que é bastante interessante, aí eu acho que é um ponto que a gente tem que considerar, né? O que a gente tem para frente, né? Ou seja, qual o futuro disso, né? Porque assim, a gente pode dizer que o Código de Defesa do Consumidor tem 25 anos, né? Ele já vai fazer 25 anos, né? Em setembro, né, de 2015. É uma legislação importante, super avançada, mas ele ainda tem alguns capítulos que merecem destaque em prol da sua efetivação. Um deles é a tutela coletiva dos consumidores. Né? Hoje a gente poderia pensar que o maior desafio para o Código de Defesa, não só o Código de Defesa do Consumidor, mas para a proteção dos consumidores de uma forma geral, é que a gente consiga garantir o funcionamento de tutelas coletivas que têm, como peculiaridade, uma dificuldade de execução. Executar uma sentença coletiva muitas vezes é algo bastante complicado, tormentoso, muito difícil para o
judiciário é, na verdade, que o judiciário possa investir em resolver os problemas pela via coletiva e não pela via individual. Os juizados especiais cíveis, eles foram e são muito bons para a resolução de problemas individuais, mas os conflitos de massa, eles precisam de um escoador diferente. Aquela coletiva seria a solução. Top, top, top. Gostaram ou não? Sim, sim. Ô, professor, E daí, Maurício? mesmo havendo essa questão do juizado especial civil, tal, como sempre houve esse tipo de processo, enfim, na verdade, não só colocou mais um local para que houvesse, vamos dizer assim, esse inchaço de processos, porque acabou se criando mais um local e a quantidade de processos permanece a mesma. Parece que dividiu, mas só aumentou o local de, digamos assim, o volume de processos, pelo que eu consegui entender. Realmente teve um acréscimo, né? Mas teve um acréscimo na quantidade de processos, mas teve mais agilidade, entendeu? O procedimento dele é mais ágil. Não se considera, né, um rito desse, que ele é de um outro rito que vai para o Fórum João Mendes, por exemplo. Aqui o rito é bem mais simples, né? Bem melhor. Perfeito. Então, efetivamente, ele é bem melhor. Então, há um acréscimo, sim, mas as grandes demandas ficaram, efetivamente, para um Fórum João Mendes. Então, facilitou muito, efetivamente, a gente trabalhar aí no Poder Judiciário. Tá ok, então. Obrigado, professor. Meus amigos, eu termino por aqui a unidade 4.3. Alguém tem alguma novidade, alguma pergunta? Quer fazer alguma indagação, alguma abordagem? Nenhuma. Esses vídeos são legais, né? São interessantes, vocês não acham? Eu gosto. Tá bom. Pessoal, vou tomar um cafezinho, tomar uma água, porque 1h30 falando é bastante coisa. Daqui uns 20 minutinhos a gente volta, pode ser? Tudo bem, professor. O restante não fala comigo, é isso? Beleza. Que corre uma demora quando a gente abre o microfone e até o microfone liberar, aí eu só já passo para outro assunto, eu acabo fechando o microfone aqui.